Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou reagir a um pseudo-candidato à presidência falando algumas coisas que não sei, tem muita coerência não. Vamos dar uma olhada. Um dos motivos da cota é a tal da dívida histórica. Você reconhece que o Brasil tem uma dívida histórica com os negros? Eu reconheço que pessoas tiveram dívidas históricas com os negros. Os escravos. Então já de cara já, ele já afirma que o Brasil não tem dívida histórica com os negros. Quem tem são pessoas. O Estado do Brasil, segundo ele, não tem essa dívida histórica. Deve ser imputado apenas para as pessoas. E quais pessoas, né? São as pessoas de 200 anos atrás, 300 anos atrás, né? Na opinião dele, muito provavelmente. Escravocratas tiveram dívidas históricas com os negros. Eu não sou escravocrata. Milhões de outros brasileiros não são. E essas pessoas não têm dívida histórica com ninguém. E as pessoas não têm que pagar a dívida de ninguém. As pessoas que foram escravocatas é que têm que pagar as dívidas, né? Mas na cabeça dele, acho que ele não consegue pensar que a escravidão teve efeitos, né? Teve consequências que se estendem até hoje, inclusive. Então, na lógica dele, aparentemente, deveria ser cobrada apenas uma dívida para as pessoas que já morreram. Então tá tudo bem, porque as pessoas já morreram, inclusive as gerações delas, dessas pessoas, né? Também não estão isentas de dívidas, pela lógica dele. E essas pessoas, como já não tem como pagar, inclusive, não devem ser cobradas por isso. Essa é a lógica dele. Eu nunca tive um escravo. Meus tataravós não tiveram escravo nenhum. A maior parte dos brasileiros não tiveram escravos. A maior parte dos brancos brasileiros não tiveram escravo nenhum. Eles não são obrigados a reparar algo que eles não se beneficiaram. Tinha um grupo de latifundiários que tinham esses escravos. E, curiosamente, esses latifundiários estão na política até hoje. A família do João Campos, que é a favor de cota e reparação, foi uma família de escravocrata em Pernambuco. Eles vão mexer no patrimônio deles? Se ele quer que todo mundo. Eles querem jogar, socializar a conta dessa história para todo mundo. Ué, vende as fazendas deles. Não quer. E ele é meio contraditório com ele mesmo, né? Porque aparentemente aqui ele acha errado que a, a, a linha hereditária dessa família tenha esses bens, né? Essas posses. Ou seja, na cabeça dele, ele quer que uma família escravocrata, que vem de uma linhagem escravocrata, seja cobrada por isso. Mas é contra a própria lógica dele, que diz que apenas os escravocratas deveriam ser cobrados. Vender a fazenda? Não quer? Vende a fazenda e doa. Faz um checão aí. Agora fica com essa conversa mole para ficar fazendo pessoas se sentirem mal. Eu não me sinto mal. A maior parte da minha família, 80% da minha família veio de fora. Eles veio de fora pé rapado. Meu avô chegou no Brasil descalço. Ele não tinha um sapato. O primeiro sapato que ele comprou foi no Brasil. Aí ele chegou, ele foi trabalhar no Rio de Janeiro. E aí ele era garçom. Os outros rapazes que trabalhavam com ele moravam na favela. Eles. Parabéns, cara, parabéns. A experiência individual dele, da família dele, representa toda a integridade do que foi essa imigração pro Brasil, né? Acho que na cabeça dele, aparentemente é isso, né? É de novo, é aquela questão de a pessoa ter um cenário de que algo aconteceu com ela, ou próximo a ela, e imagina que isso seja a verdade para tudo. Pega o exemplo dela, projeta em todo o resto da, da história, né? Só que não é assim, né? A história não foi só de pessoas que vieram aqui para trabalhar em restaurante, enfim. Chamavam ele, Não tem ô, vem lógica pro samba. nenhuma. Ele não foi pro samba. Ele ficou trabalhando até virar sócio do restaurante. Depois de virar sócio do restaurante, ele foi para São Paulo, virou dono de posto de gasolina, virou corretor de imóveis, deu uma vida boa pro meu pai. Por que eu vou ter alguma dívida? Não tem dívida, meu avô não vai pagar dívida nenhuma. Meu avô ralou pra caramba. Meus outros avós eram agricultores, foram explorados por fazendeiro. Tá, o que que você acha desse argumento, então, que após a abolição, o E uma outra coisa que é engraçada aqui na cabeça dele é ele não deve pagar, o avô dele não deve pagar pelo que outras pessoas cometeram, né? E pelo que outras pessoas fizeram outras pessoas também sofrer. Mas ele não se compadece, digamos assim, com o que os herdeiros da escravidão passam até hoje, né? Porque as pessoas que foram escravizadas tiveram filhos, tiveram netos,
que esses netos e essa linhagem hereditária dos escravizados, essa linhagem sofre com preconceito, com racismo, com desigualdade social, econômica, política. E ele não consegue enxergar que essa lógica dele é aplicada para o outro grupo. Então, ele não consegue fazer essa dissociação. Eu não posso pagar, eu não posso sofrer com as consequências de outras pessoas, porém, a linhagem, né, as pessoas que sofreram isso, melhor dizendo, as pessoas que sofreram isso de fato, sofrem com todas as consequências da escravidão. O Brasil trouxe imigrantes para dar terra para essas pessoas trabalharem e não utilizou os escravos que já estavam aqui. Eu sou a favor, e o Rebouças, que é um pensador negro brilhante no final do século XIX, tinha essa crítica de fazer uma reforma agrária que contemplasse os escravos. Tinha que ter, sou defensor que deveria ter. E não fizeram. Não fizeram essa reforma. Dito isso, é mentira que a maior parte dos imigrantes chegaram aqui recebendo terra. A maior parte dos imigrantes foram trabalhar de servos nas culturas de café, por exemplo. Para onde eram os imigrantes? Eles não foram trabalhar nas fazendas de cana lá no Nordeste. Não tem imigrante europeu no Nordeste. Os imigrantes vieram para São Paulo, foram para Não tem imigrante europeu no Nordeste. Ai, meu Deus do céu. o Sul. Construir o Sul. Essas pessoas vieram viver uma vida duríssima. Duríssima em colônias. Duríssima, uma vida horrorosa. Pouca gente fala da perseguição que os imigrantes alemães sofreram do regime do Getúlio Vargas. Eram os bens expropriados aqui no Brasil. Expropriados porque eram japoneses durante a Segunda Guerra. Italianos passaram por perrengue. Minha família italiana não chegou aqui no Brasil dando uma terra. Eles foram trabalhar quase como um escravo na Tá de novo trazendo um exemplo pessoal para a conversa, né? A família dele não recebeu, então fazenda de um paulista, lá em Mogi Guaçu. Eles foram. O que aconteceu, uma parte desses imigrantes europeus que chegaram, especialmente de São Paulo, eles foram trabalhar de maneira humilhante, num regime quase igual à escravidão, para os fazendeiros de São Paulo, e aí eles imigraram para a capital. Aí tem a industrialização na capital, e aí eles foram a força de trabalho da capital. Isso aconteceu em muitos lugares. Dizer que essas pessoas foram privilegiadas é um absurdo. É um absurdo. O que aconteceu com eles não é em detrimento do que grande parte, e talvez sim, até a maioria, foi privilegiada e recebeu terras, sim, tá? aconteceu com os negros. Então você acha que é falsa essa afirmação? Eu acho que é falso transformar isso numa dicotomia. Tá. Do tipo, olha, esses foram privilegiados porque... Não, Foram preteridos. não dava para ter feito uma reforma agrária para os negros. A crítica do Rebouças está... Dava para ter feito, mas não foi feito, meu amigo. Não foi feito. E a questão é essa. A questão é que um grupo que foi escravizado não recebeu terra nenhuma, né? E um outro grupo que veio da Europa ganhar dinheiro recebeu terra. Aí não importa se foi todo mundo, se foi a maioria, se foi a minoria. A questão é esse contraste entre um grupo que foi escravizado e não recebeu nada e um grupo que veio em uma situação já privilegiada, em comparação com o que a gente tinha aqui, e recebeu terra. Acho que essa é a grande questão, né? certa. E foi maravilhoso receber esses imigrantes. O Brasil desenvolvido, a parte... onde você mais teve imigrante é onde a gente mais desenvolvido. Você falou de reforma agrária, você é a favor do MST? Não. Não, eu sou... Onde a gente teve mais imigrante é onde a gente se desenvolveu mais. Porque é onde teve mais gente recebendo terra, né? Será que é por isso? E, só para constar também, que ele falou antes que no Nordeste não tem imigrante, né? Europeu. Então, claro aí que, obviamente que sim, né? Economicamente, Sul e Sudeste, por todas essas questões que eu já falei, é mais desenvolvido que o Nordeste. Mas a fala dele é comprometedora, né? Digamos assim, né? No Nordeste não teve imigrante e ele fala agora que quem recebeu imigrante é mais desenvolvido. Estou totalmente contrário. E eu digo mais, uma das minhas propostas é, eu vou parar toda a reforma agrária. Por quê? Porque está demonstrado estatisticamente que a produtividade das terras que foram assentadas, ela é muitas vezes menor do que uma terra de um agricultor comum. Então, já que está comprovado que todos os assentamentos que estão sendo feitos são, na verdade, apenas um esquema malandro do MST de favelização do campo, eu vou brecar e assim, não voltarei a fazer absolutamente nenhuma reforma agrária até que vocês subam os níveis de produção. Ou seja,
Já que muita gente recebeu terra com reforma agrária, torne produtiva. Nunca vai subir o nível de produção no contexto que a gente tem hoje. Para subir o nível de produção, tem que fazer a reforma agrária. É o contrário. A lógica dele é inversa aí. Que primeiro tem que subir o nível de produção para poder depois fazer a reforma agrária. Não tem lógica nenhuma isso. É justamente o contrário, né? É necessário fazer uma reforma agrária, dar terra para quem precisa, fazer com que as pessoas plantem e cultivem e produzam para que sim, aí sim, o nível de produção subir. A lógica é inversa. Mas é isso. É, Até porque o vídeo já basicamente acabou também, eu vou parar por aqui, que também é difícil escutar esse tipo de argumentação. Não tem lógica nenhuma o que ele fala, mas é isso. Eu vou, em outros vídeos também, eu vou trazer mais conteúdo assim também de política e pontuando coisas que não fazem muito sentido na fala de pessoas que nem deveriam estar concorrendo a vereador, quanto mais para presidente. Beleza? Quem curtiu aí, se inscreve, por favor, no canal, comenta, compartilha, faz aquele clichêzão básico aí do YouTube, beleza? Até a próxima. Falou!